Nós veremos agora um exemplar da primeira edição do livro O Céu e o Inferno, publicado por Allan Kardec em 1865. É um exemplar bem raro porque é da primeira edição, mas até que ele está bem conservado. Vou abrir para vocês verem a parte de dentro. Aqui a folha de rosto, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, autor do Livro dos Espíritos, publicado no ano de 1865. Nessa obra, Kardec analisa a seguinte questão: o que será que acontece com cada um de nós após a morte do nosso corpo físico? Será que existe céu? Será que existe inferno? Será que a gente conserva a nossa individualidade, a nossa personalidade após a morte do nosso corpo físico? São essas as questões que ele trata aqui. Eu vou abrir no índice porque isso possibilita uma visão mais geral do conteúdo do livro. Ele dividiu essa obra em duas partes. Na primeira parte, que é essa aqui, ele analisa como é a crença da humanidade na vida futura e como essa crença foi, em alguns momentos, se alterando no decorrer da história. Uma grande questão que é abordada é a seguinte: será que as penas são eternas? Ou seja, muita gente acredita que quem vai para o inferno fica lá por toda a eternidade, não tem volta. Então ele analisa isso nesse capítulo, Doutrina das Penas Eternas, e ele demonstra, por argumentos bem racionais, que isso não acontece, até porque seria isso incompatível com a bondade e com a justiça de Deus. Então, na primeira parte ele analisa a crença na vida futura, fala sobre céu, inferno, purgatório e as demais questões. Na segunda parte, que é muito interessante também, o que ele fez? Ele juntou várias mensagens de espíritos que estão em condições diferentes no plano espiritual. Então, por exemplo, o primeiro grupo de mensagens é de espíritos felizes. Então, esses espíritos relatam que estão em uma posição muito favorável no mundo espiritual. E é interessante que Allan Kardec pergunta para eles: como é a felicidade que você sente? Explica melhor para a gente como que é isso. E eles falam. Então, as mensagens estão divididas em grupos. Primeiro, espíritos felizes. Após tudo isso aqui, mensagem de espíritos felizes, relatando o que eles fizeram na Terra para sentir essa felicidade do outro lado. Após, tem um grupo de mensagens de espíritos em condição mediana, ou seja, não são nem felizes e nem infelizes, estão numa posição mediana. Depois, espíritos sofredores. Esses aqui são espíritos que estão em uma situação muito difícil do lado de lá, e eles relatam o porquê. Normalmente são espíritos muito presos às coisas materiais, aos prazeres mundanos e também muito orgulhosos, muito egoístas. E é interessante que com todas essas mensagens a gente consegue ver como que existe a lei de causa e efeito entre a vida que nós levamos aqui e a vida que nós vamos encontrar do outro lado. Aqui também Allan Kardec colocou mensagem de vários suicidas, relatando o que aconteceu após. Depois, ele colocou mensagens de criminosos arrependidos. E eles relatam o porquê do arrependimento, o que foi que despertou esse arrependimento neles. Por exemplo, esse primeiro caso, Verger, causou uma repercussão muito grande na época. Foi um assassinato. Verger era um padre e ele matou ninguém mais, ninguém menos que o arcebispo de Paris. Então imagina a repercussão que gerou isso. Verger foi então julgado e condenado à pena de morte e por isso ele foi guilhotinado. Após um tempo, vem ele em espírito e dá uma comunicação a Allan Kardec, relatando detalhes, como que ele se viu do lado de lá, o que foi que aconteceu, muito interessante. Também tem mensagens de espíritos endurecidos, que são espíritos que não querem reconhecer a necessidade de se melhorar. Mesmo após o desencarne, do lado de lá eles continuam convictos de que não há necessidade de se melhorar ou então não têm vontade de se melhorar. Por exemplo, o caso dessa Ângela, Nulidade sobre a Terra. Foi uma mulher que nunca fez mal a ninguém, mas também nunca fez o bem. E ela não mostra disposição para querer auxiliar ninguém.
E ela permanece nesse estado de pensamento, por isso é um espírito endurecido. E aqui também Allan Kardec coloca expiações terrestres. São casos interessantes em que o espírito, após a vida na Terra, vem e dá uma comunicação. Por exemplo, Max, o mendigo. Ele era muito conhecido no local onde ele vivia e após o desencarne, ele vem e fala para Allan Kardec por que ele reencarnou para ficar na situação de um mendigo. O que será que ele fez em vidas passadas para ter essa experiência na Terra dessa forma? Enfim, uma obra excelente, vale a pena a leitura. A tradução em português tem até de graça na internet. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar como que esse livro ficava exposto à venda nas livrarias, porque normalmente ele não vinha com essa capa dura.